Olá, é um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Hoje nós estamos entrando no livro de Esdras. Vamos acompanhar os 4 primeiros capítulos deste livro que estão, de certa forma, ligados ao devocional que ontem aqui falávamos. E para que você consiga entender mais sobre o assunto deste livro, nós vamos trazer para você quem escreveu esse livro, que acontecimentos históricos o cercavam, quando foi escrito, por que ler esse livro e o que buscar nele. Alguns acreditam que Esdras tem escrito junto com o livro de Neemias. Para outros foi compilado de forma anônima por alguém que talvez tenha usado material já existente. Nesse caso, o livro poderia ser parte de vários outros livros, como 1 Crônicas, 2 Crônicas e Neemias. Os acontecimentos históricos que cercavam este livro são as boas novas. Após anos no exílio babilônico, os israelitas, então, eles saem desta situação com o rei Ciro, da Pérsia, em 539 a.C. E Esdras e Neemias, eles compõem um só livro na Bíblia hebraica original. Os acontecimentos relatados em Neemias foram concluídos um pouco depois de 440 a.C. E você, alguma vez sonhou em ser herói? Isso, com certeza, sempre na fase da infância, temos certos pensamentos e sonhos. Somos, na maioria, pessoas comuns, esperando, de alguma forma, fazer a vida valer a pena. Esse livro oferece estímulo para as pessoas comuns que procuram o seu lugar no mundo de Deus. Concentra-se no esforço e não nos atos heróicos de uns poucos. Esdras, líder humilde e avesso ao destaque, era apenas parte da comunidade. As personagens principais aqui são as pessoas, todas, de sacerdotes a servos que trabalharam em conjunto. Esdras, ele revela Deus como o poder subjacente aos acontecimentos terrenos, movendo até mesmo reis pagãos, de acordo com os seus desígnios. Esdras também compara a pureza com as concessões que o povo fazia. O atrativo dos valores seculares é visto na maioria das religiões locais seduzirem os exilados que retornaram. As medidas drásticas exigidas para expurgar a impureza dos exilados lembram a santidade de Deus. No capítulo 1, no versículo 1, fala sobre o decreto de Ciro, que diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por todo o escrito, dizendo. E aí vem todo o seu decreto. Sem dúvida, cumpriu a profecia sobre a queda da Babilônia e sobre o fim do exílio. Isso você pode confirmar em Jeremias capítulo 25, versículo 12 e 29, versículo 10. Jeremias, ele utilizou a mesma palavra em referência à destruição da Babilônia pelos medos, que vingaram a destruição do templo de Deus efetuada pelos babilônios. Você vê isso em Jeremias capítulo 5, 51, versículo 11. Isaías profetizou que o Senhor suscitaria um conquistador. Isaías 41, versículo 2 e versículo 25. Citou Ciro como aquele que reconstruiria o templo. Isaías 44, 28, 45, 1, 13. Ao lermos a palavra de Deus, devemos alimentar a convicção de que todas as profecias
se cumprirão. No capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 61, nós vemos, do versículo 2 ao 61, nós vemos a lista dos que voltaram da Babilônia. E quando você lê, talvez você pergunte, por que mencionar tantos nomes, mencionar estes nomes, por que não mencionar somente o líder de cada uma das tribos, mas tantos nomes aqui que foram apresentados? Diz o versículo 2 assim: os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. E aí começa a se falar deles. Esses nomes representam pessoas que estavam retornando para o lugar que lhes pertencia. A lista pormenorizada de nomes e de cidades das famílias que regressaram mostra que Deus não se limitou aos poucos líderes. Todo indivíduo era importante. Aprendemos aqui que Deus ele cuida de cada um, sem deixar sequer um dos seus para trás, desde os pequenos aos grandes. Ele tem os seus olhos atentos. No versículo 59, chama atenção quando diz: também estes subiram de Tel Melá, Tel Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Você precisa entender que a genealogia era fundamental nas questões de herança, de propriedades, mas tinha também uma outra importância, espiritual. Por quê? Os judeus que pudessem comprovar a pureza de sua família após 2 ou 3 gerações em terras estranhas demonstravam não haver se misturado com pagãos, nem com os deuses deles. Ou seja, era uma prova que haviam mantido pureza. Nos dias de hoje, como que nós demonstramos que mantemos a pureza e permanecemos nela? Através dos nossos pensamentos pautados na palavra e do nosso comportamento dia a dia diante de Deus. No capítulo 3, quando fala que o altar foi levantado na ocasião quando eles então estavam voltando para suas terras, diz assim o versículo 3: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Erguer um altar, agora se referindo a dentro de nós, porque é este o altar que deve-se dar atenção e valor. Quando você ergue um altar dentro de si para Deus, você não deixa nem um pouco feliz os inimigos espirituais. Porque ao erguer um altar para Deus dentro de você, consequentemente você vai deixar de adorar e a servir a outros deuses, outras coisas e outras pessoas. Neste momento, começa-se a ter uma vida que serve a Deus, porque Deus se estabelece nesse altar. E a obra de Deus, do Deus vivo, começa a valer dentro de nós. No capítulo 4, no versículo 3, quando fala que os inimigos fazem parar a construção do templo que havia se iniciado com o retorno deles às suas terras, diz assim: porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: não tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Naquela ocasião, alguns homens
que eram adversários de Judá e Benjamim, tentaram se inserir para participar supostamente da construção do templo. Na verdade, eles estavam querendo de alguma maneira prejudicar. Aprendemos aqui que a obra de Deus, ao ser erguida e realizada em nós, não pode ter a interferência de ninguém e de nada. E nem esperar que alguém faça o que cada um de nós devemos fazer. Nós é que devemos meditar e praticar a palavra. Nós é que devemos compartilhar o que Deus tem nos dado. Nós é que devemos perdoar. Nós é que devemos manter os olhos fixos em Jesus. Por isso, não podemos deixar que ninguém interfira na obra que estamos realizando para a nossa salvação. No capítulo 4, versículo 4 e 5, diz: Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Veja, no processo sempre haverá retaliação, sempre haverá resistência, sempre haverá tentativa de frustrar a sua jornada. Por isso não adianta você ficar dizendo que é difícil, não é fácil, é muita luta. Mas aqueles que têm fé em Deus não desistem e nem retrocedem. Coloque isso dentro de você. E para terminar, o versículo 24 diz que cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isto até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Quando foi dada as informações, de certa forma, distorcidas sobre os filhos de Israel para o rei Artaxerxes, então ele determinou que parasse a obra. Existem momentos que parece que a obra de Deus em nossas vidas ela está parada. Mas na verdade ele está trabalhando em silêncio. Devemos crer e confiar, mesmo que os nossos olhos não vejam nada. Amanhã nós estaremos entrando no livro de Ageu e também no livro de Zacarias, que dão continuidade a este acontecimento que aqui nós apresentamos a você. Não esqueça de você deixar aqui o seu like e também o seu comentário. Pega e clica nesse aviãozinho para enviar aí a todos os seus contatos esse devocional e também coloque no seu story a sua lista de transmissão. Você é especial para Deus. Amanhã eu te espero.